Uma classe é uma forma para a criação de novos objetos. Uma classe define um novo tipo no sistema, e todos os objetos criados a partir de uma mesma classe serão do mesmo tipo e terão diversas características em comum. É na classe que nós definimos quais serão os dados que representarão o estado e quais serão os métodos que serão comuns a todos os objetos criados a partir dela. Mas é importante lembrar que cada objeto vai ter o seu próprio estado, porque os valores desses dados serão diferentes de objeto para objeto. Por exemplo, podemos definir uma classe aluno e dizer que todo aluno vai ter o atributo média do semestre, mas cada objeto desse tipo terá a sua própria média, ou seja, o seu próprio valor para esse atributo média do semestre. Nós dizemos que um objeto é uma instância de uma classe. Então aqui nós temos uma classe e 3 objetos, ou 3 instâncias. Novamente, lembre-se de que o ideal é que essas variáveis não sejam alteradas diretamente, mas sim através dos métodos desse objeto. Para definir uma classe, usamos a palavra-chave class, seguida do nome da classe. Nesse caso, o nome da classe é cart, porque vamos criar uma classe para criar objetos que representam um carrinho de compras. A classe termina com um end, e tudo que estiver entre o início da declaração e esse end faz parte da classe. Dentro da classe, você pode definir métodos quaisquer, com o nome que você quiser, usando a sintaxe que você já conhece para declaração de métodos. Def, nome do método, lista de parâmetros, corpo do método e end. No entanto, existe um método em particular que é especial, o método initialize. Se você definir um método com esse nome dentro de uma classe, sempre que um novo objeto dessa classe for criado, esse método será imediatamente chamado para esse novo objeto. Por isso, esse método é muito usado para inicializar um objeto, atribuindo valores para as variáveis que representam o estado do objeto. Para um carrinho, faz sentido declarar uma variável @products, que irá guardar a lista de produtos do carrinho e inicializar essa variável com um array vazio, porque quando o carrinho é criado, ele ainda não tem nenhum produto. Repare que nós começamos o nome dessa variável com um arroba. Essa é uma anotação especial que indica que essa variável é o que nós chamamos de variável de instância, ou seja, é uma variável que guarda uma informação sobre o estado daquela instância. Uma variável de instância é acessível dentro de todos os métodos da instância e existirá até que o objeto seja destruído. Por isso, nós podemos declarar um outro método, chamado size, que acessa essa mesma variável de instância e retorna o tamanho do array, ou seja, retorna quantos produtos estão no carrinho. Podemos também declarar um método chamado empty, que acessa essa variável, chama o método size do objeto e usa o valor retornado para verificar quantos produtos existem no array e determinar se o carrinho está vazio. Em Ruby, nomes de métodos podem terminar com um ponto de exclamação ou com um ponto de interrogação, para deixar mais claro o que aquele método faz. Por convenção, um método que termina com um ponto de interrogação retorna um valor booleano, isso é, verdadeiro ou falso, que é exatamente o caso aqui. Mas o nome do método poderia não ter esse ponto de interrogação no final. Essa é apenas uma convenção da comunidade Ruby. Os métodos, além de acessar variáveis de instância que já existem, podem declarar novas variáveis a qualquer momento e podem também chamar outros métodos. Esse método calculateTotal, por exemplo, chama o método empty para verificar se o carrinho está vazio e, se estiver, cria uma nova variável de instância, @total. Note que aqui, empty é um método do próprio objeto, então a chamada não está sendo da forma nome do objeto, ponto, nome do método. Mas nós poderíamos também usar essa forma mais genérica. Nesse caso, como o objeto é o nosso próprio objeto, usamos a palavra-chave self para que ele consiga se referir a si mesmo. Essas duas maneiras são equivalentes nesse caso. Agora que você já sabe criar uma classe com métodos e variáveis de instância, falta saber como criar e usar objetos dessa classe. E é isso que a gente vai ver como fazer agora. Aqui, eu criei um arquivo com o nome cart.rb e declarei a classe cart, da mesma forma como estava no slide. Em seguida, a gente pode rodar o IRB no terminal. Por enquanto, essa classe cart não existe aqui no IRB, então se eu digitar cart, vai dar erro,
porque o IRB não conhece esse arquivo que eu criei. Mas a gente pode carregar o conteúdo desse arquivo aqui no IRB usando o método load e passando como argumento o caminho até o arquivo que eu quero carregar. Como eu abri o IRB no mesmo diretório em que esse arquivo está, é só passar direto o nome do arquivo para o load. Agora, se eu digitar cart novamente, aí sim ele retorna um valor ao invés de dar erro. Para criar objetos de uma classe, você precisa chamar o método new da classe. Então, para criar um novo carrinho, a gente pode executar cart.new. E esse comando retorna um objeto que o console está mostrando aqui. Esse objeto é da classe cart, então ele tem aqueles métodos que nós definimos naquela classe. Então uma coisa que funciona, por exemplo, é fazer cart.new.empty e ver que realmente o carrinho que a gente acabou de criar está vazio. Mas normalmente não é assim que a gente faz, porque normalmente a gente cria um objeto para usá-lo mais tarde, chamar métodos, passar como parâmetro, etc. Então, o mais comum é guardar o objeto que foi retornado pelo método new dentro de uma variável, como essa variável C aqui. E aí sim a gente pode chamar os métodos dessa variável normalmente. Por exemplo, eu posso chamar empty de novo, posso chamar também aquele outro método que nós declaramos, o método size, para ver qual é o tamanho atual do carrinho. E eu posso também usar o retorno desses métodos para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso usar o método puts de Ruby para imprimir uma mensagem falando qual é o tamanho desse carrinho. E como é que eu faço isso? Eu chamo dentro da string o método size, usando interpolação de string, para imprimir a mensagem.